verdade? Essa história que vocês acabaram de ver? A gente não sabe, não é? Bom, gente, nós vamos começar falando sobre conto etiológico. Bom, em primeiro lugar, eu vou falar para vocês o que é conto etiológico. Mas a gente tem que saber que existem vários tipos de contos, cada um da sua forma. Conto etiológico é só mais um gênero textual entre os demais contos que existem. Então lembra que a gente conhece o conto de fada, não é mesmo? Quem aqui nunca ouviu falar em um conto de fada, por exemplo? Então são os que a gente mais conhece. Então existem vários tipos de contos, mas vamos falar sobre o conto etiológico. O que significa essa palavra conto etiológico? Bom, gente, conto etiológico, ele é um conto popular. É uma narrativa que procura explicar como surgiram os animais, por exemplo. Então, ele é um conto, eu vou resumir para vocês, ele é um conto popular. Quando eu digo narrativa, é porque alguém está falando alguma coisa que aconteceu, mesmo que não tenha acontecido, mas está criando. E o conto etiológico, ele tem algumas características. E características são essas. Por exemplo, eles explicam o motivo de algumas coisas, eles procuram explicação para tudo. Por exemplo, para o determinado comportamento de alguns animais, para os fenômenos da natureza. Então, eles justificam tudo isso através de um conto. O que isso significa? Que eles afirmam que determinado animal é assim por causa de um acontecimento. Vocês vão entender mais no final. Então, porque se comporta de determinada forma ou tem certa aparência. Então, por que o animal se comporta dessa forma? Porque ele tem a aparência daquela forma também. Então, o conto etiológico, ele explica isso. Ele pode explicar também o surgimento dos astros. Por que as estrelas surgiram? Porque existe o Sol e a Terra. Então, esses contos eles vão explicar por que existem estrelas, por que existem Sol e etc. Explica tudo, todas as coisas, desde os animais até os acontecimentos, como, por exemplo, a existência dos fenômenos naturais. Então, essas histórias nascem da imaginação do povo. Quando eu falo que nasce da imaginação do povo, é alguém que pensa e cria. Então, vamos lá. Eu imagino assim, por que será que o gato faz aquele barulhozinho quando chega próximo a gente? E eu vou criar uma história, eu vou dizer, o gato, ele faz aquele barulhozinho porque ele precisa de atenção e ele quer chamar a nossa atenção. Então, eu vou explicar isso dessa forma. Então, meus amores, o conto etiológico, vou resumir para vocês, ele surgiu na África, surgiu lá na África há muito tempo. Como era que acontecia esse conto? Porque ele passou a ficar tão conhecido assim. Então, naquela época, o líder ali daquela comunidade, que era um ancião, era o líder da comunidade, ele sentava e começava a justificar, a explicar determinados acontecimentos, principalmente para as crianças. Então, ele ficou conhecido, esse conto etiológico, porque foi passando de geração em geração. Então, por isso que ele ficou conhecido. Então, geralmente, era um ancião, que era o líder ali daquela comunidade, que os mais jovens iam como exemplo. Ele sentava e ele explicava. Como vocês viram na imagem aí, na ilustração dessa imagem aí da zebra, não é? Então, era por isso o conto etiológico. Ele teve início, ele surgiu lá na África, há muitos anos atrás. Entenderam agora o que é conto etiológico? E eu vou ter uma atividade para vocês. E aí vamos imaginar, por que será que existe o arco-íris? Por que existe a chuva? Os relâmpagos, eles surgiram de quê? Então isso vai fazer parte da atividade que eu vou passar para vocês. Lá no portal eu vou explicar como será essa atividade. Você vai imaginar, você vai criar um conto etiológico justificando determinado comportamento de um animal ou ou como é um astro, como é uma estrela, como é o Sol, por exemplo, porque o Sol existe, o porquê das coisas. Então, como vocês aprenderam aí, é um conto popular.
E aí, gente, nós vamos para a nossa correção aqui, que vai ser a página. Vamos corrigir as páginas 46. Vocês vão abrir a 46 e a página 47. Vamos lá. Quem é o autor do texto? Página 46. Lucas Lacarini, estagiário do Instituto Ciência Hoje. É o autor do texto. Segunda questão. Onde o texto que você leu foi publicado? O texto foi publicado na revista Ciência Hoje das Crianças. É o texto que vocês leram lá nas páginas anteriores, tá? Então, o texto foi publicado na revista Ciência Hoje das Crianças. Terceira, o texto se inicia com uma pergunta. Transcreva essa pergunta no espaço abaixo. Então, você vai transcrever. Que pergunta foi essa que iniciou o texto? A pergunta é, e resposta, tá? Coloquem a resposta aí. Abre aspas e coloquem. Quem nunca fingiu estar dormindo ou passando mal para pregar uma peça em alguém? É a resposta da terceira. Resposta da quarta. Sobre a pergunta que você transcreveu, para quem acha que ela foi feita? Então, para os leitores do texto. Resposta, para os leitores do texto. É a resposta da quarta. Resposta da quinta. Por que você acha que o autor utilizou a palavra fingidos no título do texto? E aí você é resposta pessoal, tá bom? Você vai colocar a sua resposta aí. Em que tipo, a sexta questão, em que tipo de situação um animal finge algum comportamento? Então, quais as situações que faz um animal fingir o comportamento? A resposta, para se defender dos predadores. Ele finge o comportamento. A sétima, como age o gambá para se proteger de um predador? O gambá, resposta, ele finge de morto quando ameaçado por algum predador. Ele fica imóvel até a ameaça ir embora. Essa é a resposta da sétima. E a oitava, como é possível saber que tarambola dourada é uma espécie de pássaro? Como é possível saber que a tarambola dourada é uma espécie de pássaro? E a resposta é pessoal também. Vamos para 47. Como age a tarambola dourada para proteger os seus ovos? Para proteger seus ovos, é a resposta, tá? Para proteger seus ovos, ela finge que está com as asas machucadas. Quando algum predador se aproxima do ninho, assim o predador volta sua atenção para o pássaro, supostamente doente, e deixa os futuros filhotes em paz. Então, ela faz isso para proteger os filhotes dela. Essa é a resposta da nona, gente. Para proteger seus ovos, ela finge que está com as asas machucadas. Quando algum predador se aproxima do ninho, assim o predador volta a sua atenção para o pássaro, supostamente doente, deixa os futuros filhotes em paz. Então, é assim que ela protege os futuros filhotes que ainda estão nos ovinhos lá. Então, proteção de mãe. A décima, com base no texto lido, você acha que fingir seja um comportamento comum aos animais? Por quê? Então, vocês acham que os animais, eles fingem? E vão dizer o porquê. Resposta pessoal. 11ª, quem nos explica que o comportamento defensivo de alguns animais é algo natural e instintivo? Quem é que explica que essa forma dos animais se defenderem é algo natural e instintivo? A resposta é, quem explica é a bióloga Gonçalves, da Universidade Estadual Paulista. É ela que explica. A bióloga Eliana Gonçalves, tá? Da Universidade Estadual Paulista. A 12ª. Por que se fingir de morto pode não ser garantia de segurança para os animais? Se um animal que está se fingindo de morto fizer qualquer movimento, o predador percebe e ataca. Então, pode ser que não seja uma garantia de segurança. Se imagina, eu estou aqui quietinha, me fingindo que não estou assim movimentando, de repente eu respiro, não aguento. Aí o predador vem lá e ataca e as minhas chances de me defender acabaram. Deus me livre, não é? A 13ª. O texto cita outras formas de fingimento usadas pelos bichos. Quais são elas? A resposta.
o camaleão muda de cor. E um inseto chamado bicho-pau fica escondido entre os gravetos, galhos das árvores, porque é idêntico a gravetos e galhos. Eu já vi esse daqui, o camaleão também. Então o camaleão ele muda de cor, muda a cor dele para se proteger. E esse inseto, bicho-pau, ele fica igualzinho os gravetos. Por quê? Porque no momento que ele fica igual aos gravetos, ninguém vai achar, ou os outros predadores, sejam animais ou pessoas, que ali é um bicho, que ali é um animal. Por isso que ele fica semelhante ao graveto. E ali, se a gente for tocar nele, corre o risco de ele acabar nos atingindo com alguma coisa, se ele picar ou não. Então, por isso, todo cuidado é pouco, a gente deve deixar os animais lá no lugarzinho deles e jamais mexer com eles. Afinal, ali é a casa deles. E a 14ª. Qual é o melhor significado para a palavra fingir usada no texto? Então, a palavra fingir, que foi usada lá no texto, qual é o melhor significado para ela? É o que? É mentir? É atuar? Ou o terceiro, agir de maneira incomum? É o terceiro, agir de maneira incomum. Vocês vão marcar o X aí no terceiro, agir de maneira incomum. E aí, meus amores, terminamos a correção de hoje, bem rápida, não é? Espero que vocês tenham compreendido o assunto. Eu vou fazer outra revisão desse mesmo assunto. E até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau!